Boa tarde a todos. Esta conferência de imprensa serve para anunciar que o PSD deu entrada de um projeto de resolução sobre a questão da cooperação estruturada permanente em matéria de segurança e defesa europeias. Como estarão recordados, este é um processo que podemos remontar ao Conselho Europeu de dezembro de 2016, portanto, já praticamente um ano, neste processo preparatório de lançamento da cooperação estruturada permanente, que sofreu um impulso importante, sobretudo a partir de maio de 2017, confirmado no Conselho Europeu de junho de 2017 também. Entretanto, houve, há 2 semanas, o momento da notificação por 23 Estados-membros para se lançar a tal cooperação estruturada permanente, que corresponde a um salto qualitativo muito importante e de grande alcance de transformação de instituições europeias, de práticas europeias com a respectiva influência sobre o modo como os Estados-membros lidam com as suas forças armadas e com a indústria militar, com as aquisições de equipamentos, com o desenvolvimento e tecnologia associados a esses equipamentos. O PSD, como também estarão recordados, já desde há pelo menos 6 meses até esta data, que tem solicitado ao Governo informação e debate sobre esta matéria que toca no núcleo das funções da soberania nacional. E temos também, perante a recusa do Governo de debater o tema, de esclarecer a posição do Governo relativamente a esta questão e à informação que a oposição tem direito por lei e que nunca recebeu, nós temos condenado essa conduta do Governo, mas agora que o Governo tomou a decisão, e que está dentro das suas competências tomar essa decisão, de fazer Portugal aderir à cooperação estruturada permanente, achámos por bem submeter este projeto de resolução, onde nós salientamos, sobretudo, um aspecto para o qual também temos chamado a atenção dos ministros das tutelas, Ministro da Defesa Nacional, Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas também o Primeiro-Ministro, para os pressupostos da adesão de Portugal à cooperação estruturada permanente. Por isso, por um lado, a participação de Portugal na primeira linha, no primeiro momento de formação da cooperação estruturada permanente, é necessária e desejável do ponto de vista da modernização das Forças Armadas, do ponto de vista do aumento da eficiência, da concentração de recursos na formação de capacidades, na aquisição de equipamentos, no desenvolvimento da indústria militar, na potenciação do desenvolvimento e investigação em torno destas tecnologias militares. Por todas essas razões, é necessário e desejável que Portugal participe desde o primeiro momento da cooperação estruturada permanente. Mas, como nós sempre dissemos, nós não passamos cheques em branco ao Governo e achamos que é decisivamente importante que, e esse é o objeto do nosso projeto de resolução, que, associado ao pedido de adesão de Portugal à cooperação estruturada permanente, haja uma declaração explícita e formal dos pressupostos de Portugal nesta adesão. Isto é, o processo da cooperação estruturada permanente é aberto e ainda sofre de alguma indeterminação. Os próprios artigos do Tratado de Lisboa, que consagram a possibilidade da cooperação estruturada permanente, fala também de um caráter evolutivo, gradual, progressivo, na definição e no estabelecimento de uma defesa comum europeia. Ora, isso significa, à luz das lições que nós temos recebido das últimas décadas de integração europeia, vários processos políticos foram abertos inicialmente com uma formulação modesta e que depois evolui, progride para ambições que não estavam previstas no seu momento de partida. Ora, o processo de cooperação estruturada permanente tem também essas características. É por isso que nós achamos que é necessário e desejável que Portugal, assim como os restantes Estados-membros, explicitem desde o início também quais são os limites para essa evolução e essa progressão no futuro do processo de cooperação estruturada permanente. E, na ótica do PSD, são 3 esses pressupostos. O primeiro é que
Este processo de cooperação estruturada permanente não será conflitual e será apenas complementar ao exercício de participação na NATO. O segundo é que a evolução nas estruturas, no desenvolvimento institucional e do nível de ambição do processo de cooperação estruturada permanente não deve evoluir para a criação de um exército comum europeu. E a terceira, igualmente importante, é que o processo de cooperação estruturada permanente não obedeça ao princípio da especialização das valências das Forças Armadas. No texto e no espírito deste projeto de resolução não há nada, não há nenhuma razão para que o PS não viabilize connosco estas mesmas recomendações ao Governo. No fundo, o que nós estamos a dizer é que é preciso explicitar e de forma solene e formal aquilo que nós temos ouvido aqui e ali nas declarações, em comunicação social ou no Parlamento, nos últimos dias, do Ministro da Defesa Nacional e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, quanto aos limites que nós estamos a dizer que devem ser declarados explicitamente. Portanto, o objeto do projeto de resolução é fazer um enquadramento da necessidade e desejabilidade da adesão de Portugal, desde o primeiro momento, à cooperação estruturada permanente, com estes limites no que diz respeito à sua evolução futura. E volto a dizer que era desejável para a transparência no debate europeu sobre uma matéria tão importante que todos os Estados-membros definissem sem ambiguidades qual é o nível de ambição, para utilizar a linguagem hoje corrente nos círculos europeus, qual é o nível de ambição que acalentam para o desenvolvimento futuro deste processo de cooperação estruturada permanente. E é isto. Quando defende que o PC também considera que Portugal deve aderir a este mecanismo desde o primeiro momento, não aderiu, não fez a notificação quando os outros 23 Estados fizeram, considera que isso pode prejudicar de alguma forma a imagem do país ou o empenho do país em aderir de facto a este mecanismo? Para nós, Portugal não ter assinado, não ter estado junto com os outros Estados-membros que assinaram a notificação para o lançamento da cooperação estruturada permanente, reflete aquilo a que o PSD tem chamado a atenção ao longo dos meses. O Governo foi negligente, não esteve preparado no desenvolvimento da preparação deste processo. E isso reflete-se também na ausência de prestação de contas à Assembleia da República, que, repito, o Governo está obrigado a essa prestação de contas pela lei. Eu e os meus colegas aqui no Parlamento, por variadíssimas vezes, interpelámos o Ministro da Defesa Nacional, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu próprio interpelei o Primeiro-Ministro e denotou-se não só esse desrespeito pela Assembleia da República, mas, sobretudo, uma surpreendente impreparação relativamente a todas estas negociações prévias até ao momento da notificação. O Governo fez saber que a sua decisão estava tomada e, por isso, presumimos que neste Conselho Europeu de dezembro de 2017 o pedido formal de adesão de Portugal será feito e que, portanto, tendo falhado a notificação do Conselho de Ministros de Negócios Estrangeiros de novembro de 2017, Portugal possa corrigir para estar, pelo menos, no primeiro grupo, que é um grupo muito abrangente. Eu recordo que dos países que não assinaram o documento de notificação, só Portugal e talvez Malta possam ser incluídos nos países que surpreenderam pela sua ausência, dado que os restantes são países que têm cláusulas de constitucionalidade, de neutralidade, como é o caso da Irlanda, ou o Reino Unido, que escuso-me de explicar porque é que não aderiram à cooperação estruturada permanente. Por isso foi uma surpresa para toda a gente, na Europa, em Portugal, e denota essa impreparação do Governo, que, volto a dizer, foi negligente na preparação de todo este processo. Esperemos agora que o Governo, estimulado pelo projeto de resolução que nós contamos que o PS também apoie, já que, como volto a dizer, não há nenhuma razão para o PS não apoiar também este projeto de resolução, mas esperemos que o Governo, estimulado por este projeto de resolução,
corrija a sua conduta no que diz respeito à prestação de contas da Assembleia da República. Eu recordo, por isso eu tenho utilizado a expressão recorrentemente aqui nesta conferência de imprensa, que a cooperação estruturada permanente é um processo aberto, evolutivo, e que, portanto, a necessidade de escrutínio daquilo que o Governo Nacional irá envolver-se neste processo, a necessidade desse escrutínio é também ela contínua e permanente. Do ponto de vista do escrutínio do envolvimento português, o processo não termina no Conselho Europeu de 2017, de dezembro de 2017. Haverá muito trabalho para a frente e, por isso, nós precisamos de manter esse escrutínio também. E, segundo ponto, que o projeto de resolução do PSD, uma vez aprovado, que estimula o Governo a corrigir a negligência que demonstrou no último ano. Só um ponto em relação à questão posta, que é de fazer uma atualização dos dados que temos ou não temos. Acompanhando a declaração formal do pedido nacional de adesão, ou seja, quando Portugal formalizar o seu pedido, de acordo com os documentos que nos últimos 15 dias chegaram à nossa posse, tem que entregar simultaneamente um plano de implementação. Ou seja, tem que dizer como é que vai desenvolver na sua área, nos seus domínios, em relação ao seu país. Cada um dos Estados apresentará esse plano de implementação. E é exatamente esse plano de implementação que hoje será objeto de uma monitorização anual por parte da União Europeia. Portanto, há aqui 3 elementos. O pedido de adesão, acompanhado de um plano de implementação, que será depois monitorizado pela União Europeia. Ora, este plano de implementação ainda não está pronto. Digo que ainda não está pronto porque os seus ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa se comprometeram a enviá-lo ao Parlamento antes de, portanto, formalizarem o pedido de adesão e até este momento não o enviaram. Ora, enquanto esse plano de implementação não estiver pronto, Portugal não pode formalizar o pedido de adesão. E, portanto, eu espero que rapidamente o Governo dê por concluído o seu plano de implementação para a cooperação estruturada permanente. Acrescentar só um ponto. Eu não queria estar a perder muito tempo com a descrição do impacto, das consequências da cooperação estruturada permanente, até porque elas são muitas e profundas. E poderão encontrar o resumo no próprio texto do projeto de resolução. Mas eu chamo a atenção para o seguinte, até porque me parece que é importante que os portugueses compreendam esse mesmo alcance. A União Europeia, ou os Estados-membros da União Europeia, não chegaram agora à conclusão de que era preciso cooperar nas matérias de segurança e defesa. Esse entendimento já é muito mais antigo. O salto qualitativo a que eu me referi diz respeito ao facto de agora os compromissos entre os Estados se tornarem vinculativos e mutuamente escrutináveis. Isto é que é verdadeiramente novo, quer dizer, não há só recomendações vagas para caminharmos para uma cooperação mais estreita nestas matérias, mas que os compromissos dos Estados se tornam vinculativos, sujeitos a exame, à avaliação periódica, com penalizações para os incumprimentos. Isto é novo. Há outras consequências no que diz respeito à questão do financiamento e depois da tradução em aumento de capacidades e da disponibilidade para operar em teatros fora das fronteiras da União Europeia. Mas para não estar a alongar a conferência de imprensa, parece-me que esses 2 pontos são muito importantes para evitar, por um lado, as vozes que dizem que isto é apenas uma mera extensão do que vinha atrás, não é, é um salto qualitativo, e que as responsabilidades do Governo e do Estado português, agora em matéria de defesa e de segurança no âmbito europeu, têm um caráter efetivo e vinculativo que não tinham antes. E isso vai mudar muita coisa. E é importante que nós todos, em nome da transparência do debate político em torno destas matérias, que todos estejamos cientes do alcance destas transformações.